Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um encontro e, dando continuidade à nossa disciplina de Legislação Social e Trabalhista, trataremos aqui as questões que envolvem o direito do trabalho. Resumidamente, podemos entender direito do trabalho como conjunto de princípios, normas, leis e instituições que regem as relações do trabalho subordinado. Os sujeitos do direito do trabalho são empregado e empregador, como disposto lá no artigo 3º da CLT, enquanto que o objeto do direito do trabalho é a relação de trabalho entre o empregado e empregador. Por empregador, entende-se a pessoa física prestadora de serviços habituais, mediante remuneração com subordinação. Essa definição não cabe a toda espécie de trabalhador, mas ao empregado subordinado, e não ao servidor público, por exemplo. Já a definição de empregador não é tão delimitada. Entende-se por empregador a pessoa física ou jurídica que assalaria, admite e dirige a prestação pessoal dos serviços, como está expresso no artigo 2º da CLT. Direito do trabalho é o conjunto de princípios, normas, leis e instituições que regem as relações do trabalho subordinado. O direito do trabalho é o ramo do direito que regula as relações de trabalho subordinado por meio das normas jurídicas específicas. Estas, por sua vez, determinam os sujeitos e as organizações e têm como finalidade a proteção da atividade e da estrutura desse trabalho, caracterizado como subordinado. Além das normas jurídicas positivadas, o direito do trabalho é composto pelo conjunto de princípios, que também disciplinam e regulam a relação de trabalho. Entre empregados e empregadores, Moraes ressalta que o direito do trabalho também regula, eventualmente, o trabalho autônomo, quando define o direito do trabalho como sendo o conjunto de princípios e de normas que regulam as relações jurídicas oriundas da prestação do serviço subordinado e, excepcionalmente, do autônomo, além de outros aspectos, como no caso dos últimos falados, como consequência da situação econômica das pessoas que o exercem. Normas jurídicas do direito do trabalho englobam registro do empregado, contrato de trabalho, a despedida, a rescisão, os salários e reajustes, jornada de trabalho, entre outros. Essas normas destacadas regulamentam também o direito coletivo do trabalho, que trata dos acordos coletivos de trabalho, da organização sindical, do direito de greve, por exemplo. Possui o direito do trabalho características que o distinguem dos demais ramos do direito. Por ser um ramo com características próprias, e com isso a gente pode dizer que o direito do trabalho é um ramo autônomo do direito. Para o autor Nascimento, o direito do trabalho possui autonomia doutrinária, pois há uma extensa bibliografia trabalhista própria e princípios próprios. Ele também cita que o direito do trabalho possui autonomia didática, sustentando uma cadeira própria em faculdades de direito e também em outros cursos, o que é permitido graças à sua maturidade científica. Trataremos agora os princípios do direito do trabalho. E antes de se examinarem os princípios propriamente ditos, cabe dar uma breve noção sobre o conceito de princípio. Para o direito, o princípio é seu fundamento, a base que irá informar e inspirar as normas jurídicas. É o primeiro passo na consecução de uma regulação, passo ao qual devem seguir-se outros. Relembramos então os mais importantes princípios, aqueles justrabalhistas indicados pela doutrina. Vamos lá, segundo o autor Delgado. Princípio da proteção, princípio da norma mais favorável, princípio da imperatividade das normas trabalhistas, princípio da indisponibilidade dos direitos, princípio da condição mais benéfica, princípio da inalterabilidade contratual lesiva, princípio da intangibilidade salarial, princípio da primazia da realidade sobre a forma, princípio da continuidade da relação de emprego, princípio indúbio pro operário e princípio do maior rendimento. Agora trataremos dos direitos e obrigações de trabalhadores e empregadores, conceituando seu significado e caracterizando seus direitos e obrigações no âmbito trabalhista.
Com relação ao empregado ou trabalhador, todos os direitos e obrigações inerentes para o desenvolvimento da atividade. Quanto ao empregador, é todo o ente para quem uma pessoa física irá prestar com pessoalidade serviços continuados, subordinados e assalariados. Delgado define empregado como toda pessoa natural que contrate, tácita ou expressamente, a prestação de seus serviços a um tomador, a este efetuados com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Por meio do artigo 3º da CLT, podemos abstrair alguns conceitos. Empregado, sujeito de uma relação de trabalho subordinado, protegido pelo direito do trabalho. Pessoa física, o direito social ampara apenas o trabalhador pessoal. Prestação de serviços. Para que se inicie a aplicação de todas as consequências jurídicas previstas, não é suficiente a celebração do contrato, seja esse verbal ou escrito, é necessário o efetivo trabalho. Não eventual, permanente ou por tempo determinado. Sob dependência, subordinado a empregador, ou seja, trabalho por conta alheia para a organização ou empresa. Mediante salário, percebe salário, que pode ser por hora, por mês, pode perceber comissões, participação de lucros e resultados, assim entre outros. E com esses conceitos, finalizamos a aula de hoje. Até a próxima!